E eu quero te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia, aquele que trouxe a sua Bíblia brochura, ou aquele que não a trouxe, mas a trouxe no celular. A grande maioria dos irmãos já está se utilizando dos meios da modernidade para ler o texto. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo de número 19. Eu quero ler com vocês do versículo 17, encontrei, até o versículo 22. Mencionando mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 22. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amados, Deus colocou no meu coração um sentimento de ministrar ainda nessa temática de conversando sobre o Evangelho, uma conversa sobre o Evangelho. Não quero sair dessa temática que o pastor Alexandre tem trazido a nós nas últimas semanas. Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Um sentimento já de algum tempo, e sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar, então eu trago aquilo que Deus coloca no meu coração, que vai sendo cultivado, que vai sendo nutrido e trabalhado no decorrer dos dias e das semanas que Deus Ele propõe algo dentro do meu coração. É um tema que eu posso dizer que é um dos temas mais importantes das Escrituras. É um dos temas mais importantes da fé cristã. E observe com a devida atenção, quando eu digo fé cristã, já de antemão quero avisar a você que eu não estou me referindo ao cristianismo, mas eu me refiro à fé cristã como o conjunto daquilo que é revelado nos escritos que nós chamamos de Novo Testamento. Eu falo dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, dos demais livros, das epístolas, do Apocalipse. Eu falo da fé transmitida por Cristo por intermédio dos evangelistas e dos seus apóstolos. Então esse tema que eu quero compartilhar é um dos temas centrais das Escrituras, é um dos temas centrais da fé cristã, e nós não poderíamos falar, preste atenção, sobre a ressurreição, nós não poderíamos falar sobre o nascimento da igreja, sobre o nascimento do novo homem, sobre a vitória de Cristo ressurreto, se nós não falássemos desse tema, porque afinal, esse tema, ele é o tema que prepara, que antecede a própria ressurreição. Então os irmãos já devem saber do que eu estou falando. É a morte de Cristo, é a cruz de Cristo, um tema importante. Pastor, mas será que realmente, pastor Josué, é necessário que o senhor venha falar sobre um tema tão conhecido, um tema, entre aspas, tão batido, e para outros, com aspas sobre as aspas, tão banal? Será que é necessário realmente? Porque eu entendo sobre a cruz de Cristo, eu sei falar sobre a cruz de Cristo. Qual a dificuldade?
Eu poderia até mesmo resumir: Deus, soberano, todo-poderoso, um dia se fez carne. Ele andou entre os homens, teve um viver humano perfeito e correto, e aos 30 anos de idade, ele toma para si alguns discípulos, e ele tem um ministério de 3 anos e meio, e esse Deus encarnado, ele vai até a cruz, ele é levado até a cruz, ele morre, ele fica 3 dias e 3 noites no coração da terra, e ele ressuscita ao 3º dia, e ele está agora à destra de Deus Todo-Poderoso Pai. Simples assim. Alguma dificuldade? Nenhuma dificuldade. Todo cristão, já na sua tenra idade de formação, como alguém chamado por Deus, saberia pontuar, saberia descrever aquilo que eu acabei de falar. Mas eu não quero que você se acostume tão somente a descrever a estrutura teológica, ou a contar ou a recontar as histórias que nós vemos registradas nas Escrituras. Mas eu quero que você olhe com uma percepção aprofundada para o tema da cruz. Eu quero que você olhe com novos olhos, sempre. Eu quero que você olhe com uma perspectiva de atração, de magnetismo, de entusiasmo, de dependência, como se a cruz, de fato, ela fosse sempre presente na sua vida. Pastor, como se fosse, porque nem sempre ela é presente, nem sempre ela é atuante, não por falha de Deus, mas por minha falha, porque o meu coração tende a se distanciar de Cristo, o meu coração tende a se distanciar da cruz de Cristo. Então eu quero que você olhe para a cruz de Cristo nessa perspectiva. E o tema da mensagem de hoje é o paradoxo da cruz e o princípio da encarnação. Você entendeu o tema? Daqui a pouco nós iremos entender um pouco melhor, no desdobrar, no desenvolvimento deste tema, como perceber a cruz na minha experiência. Como perceber a cruz de Cristo em nossa experiência. E eu quero dividir a mensagem de hoje em 3 partes. Na primeira parte, eu quero tratar de maneira muito sucinta, de maneira muito breve, quando a cruz, enquanto um símbolo do cristianismo, lembra que bem no início da mensagem eu falei, não confunda cristianismo com a fé cristã, lembram disso? Então atente para essa palavra, para essa declaração. No primeiro momento dessa ministração, eu quero tratar da cruz como um símbolo dessa instituição humana denominada religião cristã ou cristianismo. Em um segundo momento, nós queremos contemplar aquele que está crucificado. Deixa eu corrigir, ele não está crucificado. Aquele que foi crucificado. Eu quero que nós contemplemos o crucificado, aquele que foi crucificado, mas é preciso ter os olhos certos para ver a Cristo. Porque quando você olha para a cruz de Cristo, e aí nós nos deparamos com o título dessa mensagem, de acordo com a razão humana, de acordo com a lógica humana, a cruz de Cristo, ela é um paradoxo, ela é uma aparente contradição, porque eu vejo, humanamente falando, o quê? Um derrotado. O que mais que eu vejo na cruz? Eu vejo um verme carmesim, eu vejo um homem condenado, salpicado de sangue, humilhado. O que mais que eu vejo, humanamente falando? A fraqueza. O que mais que eu vejo? Me ajudem. Um aparente abandono, vergonha, humilhação, derrota, fraqueza, loucura, escândalo e tantos adjetivos e expressões que nós poderíamos utilizar para falar a respeito de uma visão racional, lógica e humana. Mas nós sabemos que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Nós também sabemos que o caminho de Deus, os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos, porque a fraqueza de Deus, a aparente fraqueza de Deus, ela é muito mais poderosa e forte do que qualquer coisa, do que a força dos homens.
Então, nesse segundo momento, nós iremos contemplar o crucificado. E no terceiro momento dessa mensagem, nós precisamos olhar para a cruz, para o crucificado, para o paradoxo da cruz e entender nessa visão espiritual, com os olhos dos nossos corações abertos, como experimentar o princípio da encarnação. Amém, queridos? Então, me acompanhe nessa jornada, nessa travessia, contemplando a cruz de Cristo, o paradoxo da cruz e o princípio da encarnação. Se nós voltarmos muito tempo atrás na história da igreja, secularmente falando, mais precisamente no século IV da era chamada cristã, no ano 312, nós iremos observar que a história nos conta um episódio, apenas em síntese, não é aula de história, que o imperador Constantino esteve presente em uma batalha que ele saiu vitorioso. Mas antes dessa batalha, conhecida como a Batalha da Ponte Milvia, contra um outro imperador, Magêncio, no ano 312, no dia anterior, dizem os relatos históricos que Constantino teve um sonho. Veja bem, Constantino, não sei que comida eles comiam naquela época, do período, mas de repente era um tipo de feijoada do quarto século, dormiu de barriga cheia, com uma certa indisposição estomacal, e teve uma suposta revelação da parte de Deus. Ora, e o que foi que Constantino sonhou? Ele sonhou com um símbolo. Ele viu uma grande cruz. Ele viu uma cruz. E uma voz que dizia para Constantino: com este símbolo você vencerá. Dito e feito. No dia seguinte da batalha, Constantino, ele deu uma ordem para os seus subalternos, para os seus soldados, que pintassem a cruz, o ícone, a imagem da cruz, nos escudos. E ele saiu vitorioso. E desde lá, com o nascimento da igreja institucional, da igreja universal, da igreja católica, da igreja que se une agora de uma maneira muito mais íntima com o paganismo, porque há um casamento agora da igreja com Roma, da igreja com o paganismo. A cruz é símbolo de glória. A cruz é símbolo de vitória, mas não a glória divina, não a vitória divina, mas a glória humana e a vitória divina. Pastor, mas como assim? Preste atenção, olhe para a própria história. Quantas guerras foram travadas em nome da cruz? Muitas ou poucas guerras foram travadas em nome da cruz? Muitas. As cruzadas, as invasões, as conquistas, a própria conquista do Novo Mundo das Américas, em nome de Deus, em nome de um cristianismo, em nome da catequização, em nome de elevar as pessoas a um estado de que eles estão rasteiros, ultrapassados, ou de repente são primitivos. A cruz de Cristo, uma bandeira de vitória, mas pela espada, pelo aço, pela violência, pela mão opressora. Assim foi o nascimento do cristianismo. A cruz se tornou um símbolo de quê? De vitória, mas de força e de opressão. Mas interessante, queridos, que do século IV para cá, para o século XXI, quantos séculos nós temos? Que pulo? 17 séculos. A cruz ainda tem um significado para a cristandade. A cruz também tem um significado para o cristianismo. Há muitas pessoas, eu falei para o Josiel que eu iria utilizá-lo como exemplo disso, não é o caso do Josiel. Levante Josiel, na congregação, na Assembleia dos Santos, dos primogênitos de Deus, que utilizam a cruz no peito, que utilizam a cruz no pescoço, que utilizam a cruz como um amuleto, porque são supersticiosos, porque têm uma leitura religiosa, uma leitura contemplativa, mística da cruz. E são pessoas que passam diante de uma dita igreja, de uma capela, ou de uma basílica, ou de qualquer lugar que tem uma cruz e... Está certinho? Eu nunca fui católico.
Não sei se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas os irmãos entenderam. São pessoas místicas, pessoas que supervalorizam a cruz, que não é o caso do irmão Josiel, que não tem o menor apego, só acha bonitinho a imagenzinha aí, o crucifixo vazio. Mas há pessoas que têm esse entendimento. Pastor, e qual a síntese, então, de tudo isso que você falou até agora, do 4º século até agora? Há pessoas que acham que ser cristão é superar os outros. Há pessoas que acham que ser cristão é ser melhor do que os outros. Há pessoas que acham que ser cristão é tirar vantagem, porque recebeu um salvo-conduto da parte de Deus, como se essa religião, que é uma religião humana, nos favorecesse ao ponto de dizer que nós somos melhores do que o nosso próximo. E infelizmente, nesse sentido, queridos, a cruz de Constantino ainda está viva. Alguns dias atrás, eu recebi no meu grupo de família, da família Jorge, para quem não sabe, eu sou Jorge também. Eu escolhi colocar apenas Argolo para facilitar, mas a minha família é Jorge, do lado da minha mãe, faço parte de um grupo em que, vez ou sempre, eu recebo aqueles vídeos que os irmãos também recebem em seus grupos, né? De pregações, de testemunhos. Eu recebi um vídeo de 3 minutos de um grande congresso que é realizado todos os anos lá no sul do Brasil, lá nas bandas onde o pastor Moisés mora, lá em Santa Catarina. Vocês me entenderam? Um grande congresso que acontece todos os anos. Entenderam, né? Amém, glória a Deus por isso. Entendeu, né, povo? Não vou fazer o radinho aqui não, porque eu tenho vergonha disso. E também o Saci e outras invenções desse povo. Mas eu recebi esse vídeo, voltando ao assunto, em que o cristão, ele condenava aqueles que eram diferentes deles, porque a postura daqueles de fora não era igual à postura daqueles que estão do lado de dentro. E eu quero dizer uma coisa importante para você. Quando a gente fala de cristão, isso te remete ao quê? Vamos fazer aqui um jogo de palavras, um jogo de associações. Quando você fala de cristão, você fala de quê? De Cristo. Então, se eu falo de cristão, isso me remete a Cristo. Eu já falei aqui pelo menos uma centena de vezes que cristão significa pequeno Cristo. E se eu falo de Cristo, eu preciso lembrar, eu preciso recobrar e falar do quê? Da cruz de Cristo. Não existe cristão sem Cristo, não existe Cristo sem cruz. Vamos repetir? Não existe cristão sem Cristo, não existe Cristo sem cruz. E é muito interessante, queridos, quando nós assistimos esses vídeos, eu não preciso falar muita coisa a respeito disso, os irmãos devem saber tanto quanto eu, que os irmãos, eles de fato se postam como pessoas extraordinárias, que condenam os outros, porque os outros não vestem, Vera, as roupas que eu visto. Os outros não frequentam os lugares que eu frequento. Não comem a comida que eu como. Não cantam, Josiel, as músicas que eu canto, que eu ouço. Portanto, os outros, que são os outros de verdade, são uma classe, uma subcategoria de seres humanos que estão de fato e de verdade destinados ao fogo eterno do lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos, e os anjos dirão amém. Mas eu não vejo uma cruz assim. Eu não vejo um Senhor que passa pela cruz e nos convida a passar pela cruz para que nós, ao contemplarmos esta cruz, tenhamos esse pensamento. Eu não vejo uma cruz que apenas como um símbolo, um patuá, uma mandinga, um amuleto, ela me protege sem ter o devido conhecimento do significado e da realidade da cruz para o cristão. Nós somos cristãos. Amém? Amém. Diga, eu sou cristão. Mas você não faz parte do movimento do cristianismo.
você não faz parte do movimento pentecostal, você não faz parte do movimento que seja qualquer nome que se dê, de qualquer tipo de denominação. Nós, em nossa simplicidade, nós por decisão e escolha, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos completamente satisfeitos em dizer que nós somos cristãos porque temos Cristo, e Cristo é aquele que desceu da cruz. Não fisicamente, mas ele saiu da cruz. Ele não foi retido na cruz. E esta cruz, que é a segunda parte da mensagem agora que eu quero entrar com vocês, ela precisa fazer com que eu considere algumas coisas. E eu quero te levar, meu querido irmão e minha irmã, a considerar essas verdades, que são importantes para nós. Eu acredito que nenhum de nós, nesta noite, esteja nesses dois lados, nesses extremos que eu passei para vocês, daquele que oprime ou daquele que é supersticioso. Amém? Nós não estamos em nenhum desses dois lados. Mas, quem sabe, quando nós olhamos para a cruz, nós não a consideremos como ela deve ser considerada. Eu não preciso perguntar para nenhum de vocês se vocês acreditam que Jesus Cristo é Deus. Preciso perguntar? Não. Todos vocês acreditam nisso. Todos vocês testemunham isso. Eu não preciso perguntar, porque eu sei a resposta. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu quero perguntar para vocês, mas deixa eu ler um versículo antes aqui. O versículo 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, ou seja, no topo da cruz. E esse título constava o quê? O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os judeus ficaram satisfeitos com esse título, escrito em hebraico, latim e grego? Ficaram satisfeitos? Não. Eles interpelaram, eles reclamaram. Diga ou escreva, Pilatos, que ele disse que ele é o rei. Nós não dissemos que ele é o rei. Se ele quiser falar, que ele diga que ele é o rei dos judeus. A cruz de Cristo, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Eles tinham dificuldade de enxergar a divindade do Cristo, sim ou não? Os judeus enxergaram que aquele homem, aquela raiz ali, aquele homem semelhante a uma raiz de terra seca, era Deus. Eles não enxergaram. Aquele tabernáculo humano contendo a própria divindade, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eles não enxergaram quem era aquele homem surrado, aquele homem humilhado, aquele homem vituperado, maltratado, cuspido, escarnecido. Mas nós que vivemos tanto tempo depois dessa história ter ocorrido, nós não temos a menor dificuldade de olhar pelos olhos da fé para a cruz, e essa cruz completamente vazia, e o túmulo também vazio. Nós não temos dificuldade de entender que aquele homem é Deus, Deus encarnado. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: você está disposto a fazer o que Deus fez? Você está disposto a agir Cadmo como Deus agiu? Porque olhar para a cruz significa agir como Deus agiu, ou pelo menos considerar se eu quero ou não quero agir como Deus agiu. Olhar para a cruz significa pesar na balança espiritual o meu próprio coração. Olhar para a cruz significa perguntar se eu quero abrir mão, se eu quero continuar com Cristo, se eu quero caminhar com Cristo. Olhar para a cruz significa entender que a cruz não era um instrumento de tortura,
embora aquele que fosse crucificado e pregado na cruz, em qualquer cruz que fosse, eu não me refiro apenas à cruz de Cristo, não era apenas uma tortura, mas era para ser exterminado, aniquilado. Olhar para a cruz significa perguntar se no meu coração existe espaço para o Evangelho de Deus, se no meu coração existe espaço para o verdadeiro Evangelho que diz assim: você precisa abrir mão de você mesmo, você precisa amar o teu próximo, você precisa orar por aqueles que te perseguem, amar os seus inimigos. Olhar para a cruz é considerar e reconsiderar as minhas atitudes. Então, é essa pergunta que eu faço para vocês. Se nós estamos dispostos a agir como Deus agiu. Pastor, besteira, pastor Josué. Que coisa mais sem propósito, sem futuro. Agir como Deus. Nós não somos Deus, eu sei que nós não somos Deus. Mas já leu aquele texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5? Quem poderia recitar esse texto? Tende o quê? Então eu não entendo esse texto. Eu não entendo esse texto. Eu não entendo esse chamamento. Eu não entendo esse tipo de cristianismo. Eu não entendo esse ser cristão, que eu não considero, não levo dentro do meu coração como verdade absoluta o ser semelhante, o ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque eu estou mais preocupado em não perder, eu estou mais preocupado em não abrir mão de mim mesmo. Nós avaliamos o Evangelho, nós avaliamos as pessoas, nós avaliamos tudo aquilo que nós fazemos e as pessoas que estão ao nosso redor de acordo com o nosso coração carnal. E precisamos aprender a colocar o coração carnal na cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo não vai maltratar o meu coração carnal. A cruz de Cristo, ela não vai flagelar meu coração carnal. A cruz de Cristo não vai torturar o meu coração carnal. A cruz de Cristo vai aniquilar o meu coração carnal. E eu preciso de aniquilação, eu preciso de mortificação, eu preciso de um encontro experiencial com a cruz de Cristo todos os dias da minha vida. Então o paradoxo, ele começa a se abrir diante dos meus olhos. Aquilo que é uma aparente contradição começa a ser revelado diante dos meus olhos. E a lógica humana, graças a Deus, ela cai por terra. A racionalidade humana cai por terra, porque eu considero a cruz de Cristo e passo a assumir a cruz de Cristo como uma verdade que eu preciso viver. Uma verdade que eu preciso ter trabalhada dentro de mim. Mas o grande problema, queridos, é que nós quantificamos as nossas ações. Como assim, pastor Josué? O que significa quantificar? Porque eu pergunto, se eu tiver que ajudar o Josiel, o que é que eu vou ganhar? Porque afinal de contas, eu não sou nem tão amigo do Josiel. Vocês sabiam disso, né? Se eu tiver que prestar um auxílio para a Andresa, o que é que eu vou perder? Vou ganhar? Vou perder? Ou vou ganhar? Ou vou perder? Se eu tiver que ficar calado em um momento em que meu coração é consumido por uma ira feroz, o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou perder? Se eu tiver que escutar o nome, pense aí no pior palavrão que você conhecer. Eu conheço poucos palavrões, sou um homem muito santo, reservado e recatado. Não tenho nem coragem de pensar nessas coisas. Mas se eu tiver que ficar calado, Cádimo, filho de Deus, quando eu for insultado, xingado, o que eu vou ganhar ou vou perder? Tem gente que em briga de trânsito só fica calado quando sai um negão de 2 metros de altura do outro carro, colocando a mão no bolso assim. Não, senhor, está tudo bem, essa batida aqui não foi nada. Mas, se fosse um bichinho pequeno como eu, né? Rapaz, a surra
O coro era grande. Sim ou não, pessoal? Batia ou não batia no Josué? Homem dessa estatura tem razão? Não tem. Não tem, jamais. Mas aí você fica calado e você fala, ganhar ou perder. Queridos, nós somos assim. Eu sou assim. Sou pequeno, mas sou bravo. E de vez em quando eu encontro alguns que são menores do que eu. Cadê o Gilson? Não é verdade, Gilson? E a minha grande felicidade, eu gosto de falar isso. Eu sempre venho todos os domingos para cá com muita alegria no coração, porque eu sei que o Gilson vai estar aqui. Eu tenho 1,65 m, acho que o Gilson deve ter 1,50 m, ou um pouco menos, eu não sei. Mas é brincadeira. Queridos, mas voltando à seriedade do assunto. Nós somos assim. Essa é a cruz de Constantino. É uma cruz que está viva, que diz que você precisa ganhar. Você deve ser vitorioso, você deve sempre ter a razão. A cruz está bem na frente do seu escudo, para você atropelar, para você empurrar, para você maltratar, para você esmagar as pessoas. Mas a cruz de Cristo não é essa que o mundo apregoa, que a religião apregoa. A cruz de Cristo é uma cruz que mortifica, é uma cruz que nos une ao sentimento de perdão, de abnegação, de socorro, de reconciliação, de ajuda, de paz, de aproximação. A cruz de Cristo, ela une Deus aos homens, ela une os homens a Deus, ela une todos os tempos, todas as eras, todos os séculos, todos os povos. A cruz de Cristo deve conquistar o meu coração, e eu preciso estar crucificado com Cristo. A minha carne deve estar crucificada com Cristo. Mas eu repito, o nosso grande problema é que nós achamos que somos bons demais. Viu, irmã Vera, você acha que você é boa demais, e por isso você não quer perder. Viu, Nayana? Você acha que você é o último biscoito do pacotinho, e por isso você não quer perder. O Jailson, então, ele acha que é a bala que matou John Lennon, e ele não quer perder, e não vai perder. E eu pergunto a vocês, Igreja do Senhor, quando você olha para a cruz, agora contemple neste momento Cristo antes da sua ressurreição, ok? Vamos fazer isso? Contemple o crucificado, o verme carmesim do Salmo 22, o Salmo profético, Salmo messiânico. Você vê um Senhor ali? Não precisa responder, apenas pense e pondere. Você vê um rei? Você vê o Criador do universo? Você vê o arquiteto das galáxias? Você vê aquele que teceu cada órgão seu, que faz seu coração pulsar e bobear sangue por todo o seu corpo? Você vê aquele que é o mesmo que fez cada um dos bilhões e bilhões de neurônios que estão aí no seu cérebro? Você vê o Senhor dos judeus, você vê o Senhor dos romanos, você vê o Senhor dos gregos, dos brasileiros, dos croatas e dos franceses. Você vê? E por que então eu me considero tão especial assim? Porque eu me considero tão Superman, tão Mulher Maravilha, tão intocável? Porque eu me considero uma pessoa que não pode jamais receber um escárnio, receber um insulto? Porque eu me considero uma pessoa tão importante que não pode ter um pingo de prejuízo nessa terra? Sabe quem pode abrir mão de alguma coisa? Somente aquele que tem. Quem nada tem, não pode realmente abrir mão de alguma coisa, porque não tem. Você respira? Quem respira aqui? Levanta a mão para ver se está vivo de verdade.
Glória a Deus, tem muita gente viva aqui. Você respira? Você pagou por quanto? Quanto você pagou, Rodolfo, por este ar que você está respirando agora? Fala, meu irmão. Eu sei que você é um homem abonado, cheio de riqueza. Eu sei que na criação você estava com Deus. Lá no princípio você estava com Deus. E você já, sim, você não é o Criador, mas você já estava com Deus na criação. E você falou assim para Deus, para a divindade: olha, todo o ar que eu vou consumir na minha existência, eu já vou pagar agora para o Senhor. Rodolfo fez isso. Nós nada possuímos neste mundo. A roupa que você veste, o ar que você respira, a comida que você come, a casa onde você dorme, o carro que você anda, tudo que você acha que tem não é teu, mas é dádiva, é graça, é presente do nosso Deus Criador, poderoso, gracioso e misericordioso. Nós somos existências que vivem nele. Nós somos existências que subsistem nele. Nós somos existências que existem porque ele é. Glória a Deus por isso. Eu quero ler alguns textos com vocês. Textos que vocês conhecem de cor e salteado. Mas eu faço questão para que a palavra fique ainda mais firme no seu coração. Porque somente aquele que tem, Jailson, pode abrir mão do que tem, para que eu considere a cruz de Cristo. E eu que não tenho nada, fico dizendo que eu sou alguma coisa. Abra sua Bíblia, por favor. Lá na Bíblia hebraica, viu? Aprendi esse conceito agora, ó. Lá na Bíblia hebraica, livro de Isaías, capítulo número 40. Nós estamos falando daquele que é. Estamos falando daquele que tem. E eu quero que você compare, meu querido irmão, minha querida irmã, se você se enquadra em algum dos adjetivos aqui, dessa classificação desse texto que eu vou ler. Se você se enquadrar, não tem problema. A palavra não é para você, Vânia. Viu? Não é para você. Isaías 40, versículo 12 até o 14, depois do versículo, vejamos, do 21 até o 26, quem achou, diga graças a Deus. É uma pergunta, e eu quero que você responda essa pergunta. De repente, você coloca o seu nome, se for o caso. Por favor, não tenha vergonha, pegue uma caneta, de preferência marca texto, e coloque o seu nome na resposta ao lado do texto, se for você. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Você propõe o seu nome aqui? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Você gostaria de colocar o seu nome aqui? Quem guiou o Espírito do Senhor, Rodolfo? Foi você? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Versículo 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Você se arrisca, você se aventura a colocar o seu nome em alguma classificação dessa aqui? Esse tem? Este do qual o texto
diz: este tem algo? Ele é algo? Ele tem? Sim ou não? Ele tem? As estrelas foram contadas uma a uma por ele? As estrelas receberam nome uma a uma por ele? E os planetas e as criações todas cabem na palma de sua mão? E ele conhece a todos? Este tem? Este é? Graças a Deus. Mais um texto, por favor. Volte mais um pouquinho. Jó, capítulo de número 38, do versículo 4 até o versículo 11. Acharam, queridos? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem é este que pergunta aqui? E para quem é esta pergunta? Deus perguntando para o Josué. Porque eu sou esse Jó. É Deus perguntando para você, Silvia. Viu? Não se engane, meu irmão. Esse texto foi escrito para você. É para você, Vera. É para você, Vânia. É para cada um de nós. Amém? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Prestaram atenção nesse texto? Nós nos enquadramos no texto de Isaías, naquelas respostas lá. Nós nos enquadramos no texto de Jó. Nós temos alguma coisa? Nós somos alguma coisa? Está mais seguro aí. Eu quero ler. Você está olhando para a cruz, não esqueça disso, para o crucificado, para aquele verme carmesim. Abra sua Bíblia, mas apenas um texto. Eu havia escolhido outro texto, mas apenas mais um texto. Mateus, capítulo de número 27, versículos 37 até o 44. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Vejam, qual foi a acusação? Este é Jesus, o rei dos judeus. Olha o crucificado aqui. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Vocês acham que isso foi uma posição de honra? Ser crucificado e do lado esquerdo um ladrão, do lado direito um outro malfeitor? Muita honra, não é verdade? Os que iam passando o elogiavam e diziam: ó Senhor da glória, Sol da justiça, bendito de Deus. Não, os que iam passando reconheciam nele o arquiteto do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que estendeu o cordel, aquele que fez todas as coisas, que criou o homem e fez o espírito do homem dentro dele, que fez as estrelas e contou as estrelas e deu nome às estrelas. Não, iam passando, blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz. E creremos nele, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Eu quero que você, em nome de Jesus,
Tente pintar um quadro mental agora. Eu disse para você contemplar não o túmulo nesse momento, o túmulo vazio, mas o crucificado. É um homem que está preso à cruz. Um homem que está ferido na cruz. Um homem cuspido, um homem com a coroa de espinhos, maltratado, escarnecido, humilhado. Mas este mesmo homem, que é o verme, o condenado, como uma raiz seca, sem aparência, sem formosura, sem beleza, sem atrativo algum, este mesmo homem é o Deus de Isaías capítulo 40, é o mesmo Deus de Jó capítulo 38, é o mesmo Deus também de Mateus capítulo 27, é o Senhor da glória, é o sol da justiça, é o bendito de Deus, é o braço do Senhor, é a força, é a sabedoria divina, é o princípio da criação, é o herdeiro do universo, é o Senhor de tudo e de todos, e também este mesmo Deus é este verme carmesim. Este mesmo Deus é aquele que decidiu, ele não foi obrigado, ele não foi coagido, ele não foi, de repente, colocar um 38 na cabeça dele: ó Jesus, você vai morrer agora, você vai ter que ir para a cruz. Ele se entregou, ele decidiu ir até a cruz. Você conseguiu pintar esse quadro? Conseguiu pintar esse quadro diante dos seus olhos? Como o próprio apóstolo Paulo declara aos irmãos da Galácia, e ele repreende os irmãos da Galácia: o que é que está acontecendo com vocês, ó Gálatas insensatos? Porque eu pintei, o termo grego, eu pintei a Cristo este crucificado diante dos vossos olhos, e vocês deixam agora este evangelho, vocês abandonam agora este Cristo crucificado, esta mensagem da cruz, essa mensagem de libertação e de salvação, e passam para um falso evangelho. Nós precisamos dessa pintura vívida diante dos nossos olhos, nós precisamos ter essa pintura dentro do nosso coração, e quando eu olhar para a cruz de Cristo, todos os dias, onde quer que eu esteja, qualquer circunstância, qualquer ambiente, sendo maltratado, sendo elogiado, sendo apontado, sendo escarnecido, não importa, sendo ajudado, sendo socorrido, sendo mentindo com o meu nome, eu preciso olhar para a cruz de Cristo e contemplar um Deus absoluto, um Deus soberano, um Deus criador, mas um mesmo Deus que se fez homem, que assumiu a posição de servo, como de um escravo, o menor dos escravos, aquele que cinge o seu próprio lombo com uma toalha e lava os pés dos seus discípulos, dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus amados. Um Deus que é misericordioso, um Deus que me ensina a caminhar, um Deus que me ensina a ser melhor, um Deus que me ensina, porque é um Deus que estava na cruz reconciliando a mim com Ele mesmo, reconciliando o universo com Ele mesmo, reconciliando a humanidade com Ele mesmo, um Deus que compra a humanidade, que recobra a humanidade com seu próprio sangue. Isto é cruz, isto é salvação, isto é evangelho. E o paradoxo da cruz, a aparente contradição da cruz, ela se explica agora diante dos meus olhos, ela se revela agora dentro do meu coração, e eu vejo na humilhação a força de Deus, eu vejo na loucura a sabedoria de Deus, eu vejo na fraqueza o poder infinito e incomensurável de Deus, eu vejo naquelas amarras da cruz, eu vejo nos pregos da cruz a minha e a sua libertação, eu vejo naqueles braços abertos o meu começo e o meu recomeço, todas as vezes que eu necessitar do Cristo crucificado. Nós contemplamos este Cristo,
E esse paradoxo agora não me é mais difícil. Esse paradoxo, essa aparente contradição, ela agora, diante de mim, ela é recebida com graça. E vendo agora o crucificado, eu preciso, e estarei encerrando agora na terceira parte dessa mensagem, eu preciso experimentar o princípio da encarnação. Eu preciso olhar para a cruz e entender que quando eu falo de Senhor da Glória, eu falo do quê? Daquele que tem, sim ou não? Quando eu falo, igreja, de Senhor da Glória, eu falo daquele que tem? Eu falo daquele que é? E quando eu falo de mim, eu falo daquele que é? Quando eu falo de mim, eu falo daquele que tem? Quando eu falo do Senhor da Glória, aquele que tem, aquele que é, mas eu também falo do verme carmesim, que mesmo tendo tudo, mesmo sendo, não usurpou ou não julgou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Aí está o princípio da encarnação. E eu que não tenho nada, e eu que não sou nada, agora eu vou perseguir esta mensagem, vou atrás dessa mensagem, vou viver essa mensagem da cruz, porque aquele que tem e aquele que é, se despiu, se esvaziou, e eu que não tenho e que não sou, eu posso me despir, me esvaziar, me humilhar, recomeçar, perdoar e aprender com esse Deus soberano, com esse Senhor da glória. Eu quero ler alguns textos com vocês. Nós adentramos agora na última etapa dessa ministração, que é experimentarmos o princípio da encarnação. Mateus capítulo 16, versículo 24. Acharam, queridos? Eu quero compartilhar brevemente alguns elementos que nós precisamos entender e experimentar. No princípio da encarnação, eu preciso ter esses elementos. Eu preciso ter essas verdades dentro de mim. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Abra também em João, voltemos para o Evangelho de João, lá um pouquinho na frente, capítulo de número 12, versículo 24. João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Mateus e João, eu quero que você preste atenção e repita cada uma dessas palavras. Quando nós olhamos para o paradoxo da cruz, para o Cristo crucificado, eu preciso considerar na minha experiência, diga, negar a mim mesmo. Diga, tomar a minha cruz. Diga, seguir a Cristo. E agora, se você tiver os olhos do coração abertos e o espírito exercitado, diga, morrer também. Não é fácil. Não pense que é fácil. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Como eu faço para negar a mim mesmo? Quando você enxerga o outro. Porque enquanto eu enxergar apenas a mim mesmo, eu não vou conseguir me negar. Porque nada mais importa nessa terra. Nada mais importa neste mundo, apenas o meu umbigo importa. Apenas o meu mundinho importa. Apenas as minhas querelas, as minhas escolhas, as minhas brigas, as minhas rixas. Apenas os meus interesses. Apenas aquilo que eu quero importa. Mas quando eu olho para o outro, eu olho para o próximo. E se existe alguém que fala de próximo com propriedade na Bíblia, este chama-se Jesus de Nazaré. Não há ninguém que fale do próximo como Jesus. Então vamos aprender com Cristo a falar
a tratar e a enxergar o próximo. Quero ler um texto com vocês em Filipenses, que retrata essa questão de negar a nós mesmos. Abra em Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 4. Eu vou adiantar a leitura, pode ser, pessoal? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, isso é negar a si mesmo. Mas, e quando o outro não tem razão? Escute. Não é dar razão para quem não tem, mas escute. Seja humilde, seja paciente, seja compassivo, seja misericordioso. Quem sabe o outro está certo e você está errado? Não, não é possível, porque eu tenho experiência, eu sei como resolver, eu sei como entrar, como sair, como falar, eu sei, eu sou o bonzão, eu sou o cara, né, Jailson? A bala. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Queridos, ter o mesmo amor significa que quando houver discordância entre nós dois, Vera, porque isso pode acontecer, eu penso uma coisa e você pensa outra completamente diferente, mas se nós temos o mesmo amor, o mesmo sentimento, o respeito, fica bom, não fica? Ainda que nós pensemos de maneira diferente, o amor nos une, o amor é a ponte que nos une, e essa ponte é a cruz de Cristo, que me faz ver o outro como meu semelhante, como alguém igual a mim mesmo. Versículo 4 ainda, sejais unidos de alma, queridos, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando, isso aqui é negar a si mesmo, eu estou no mesmo tópico, negar a si mesmo, considerando cada um menor do que a si mesmo. Você é pequeno, José, viu? Se tem alguém que é grande aqui, sou eu. Entenderam, né? Se tem alguém que pode aqui, sou eu. Se tem alguém aqui que tem razão, sou eu. Não. Esse não é o sentimento de Cristo. Esse não é o sentimento da cruz de Cristo, da reconciliação. Qual é o sentimento? Veja o outro como alguém maior do que você mesmo. Mas eu sou maior. Que bom que você é maior. Já que você é maior, você tem a oportunidade de servir aquele que é menor. E o maior, servindo o menor, fará com aquele que é menor cresça. E o maior serve, e o menor é servido. E o menor será maior algum dia, e também servirá. Mas aquele irmão só sabe ser servido. Já pensou nisso? Tem gente que reclama desse jeito. Aquele irmão só quer comer, só quer ser servido, tudo mastigado. É nesse modelo? E eu vou ajudar, e eu vou abrir a Bíblia para ensinar, e eu vou ter paciência com ele, eu vou na casa dele para dar estudo bíblico para ele, eu vou atender no WhatsApp e explicar um texto desse como esse, gente, todo mundo está entendendo, eu vou explicar isso para ele. Sirva, você foi chamado para servir, você foi chamado para doar, você foi chamado para compartilhar, você foi chamado para ter no seu coração a cruz de Cristo. Isso é negar a si mesmo. Mas nós caminhamos ainda mais, e negar a si mesmo nos leva a tomar a própria cruz. A própria cruz. Colossenses. Estão se cansando dos textos? Tem alguém cansado aqui nessa noite? E vai dizer para o pastor Josué? Jamais, né? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e suporte. Colossenses capítulo número 3, versículos 5 e 8. Tomar a sua cruz,
Fazei, pois, viver a vossa natureza terrena. Deixa ela esperta, viva, corajosa, falante. Não é isso, não? Mas eu sou ruim de leitura, hein, irmãos? Eu preciso entrar num curso de leitura. Alguém pode me indicar? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se alguém não tem essa natureza, desconsidere, que não é para você. Para mim, eu tenho certeza que é esse texto. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que a idolatria é para o senhor, pastor Josué? Sim, é para mim. Se não é para você, então prossiga com Deus. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ninguém foi pego nesse ponto aqui. Ninguém. Ninguém. Esse versículo aqui não se aplica a ninguém, graças a Deus. Mas para aqueles que se aplicam, que não são da nossa comunidade, que não são dessa Assembleia de Santos, os primogênitos herdeiros eleitos do Senhor, antes da fundação do mundo, então as pessoas que estão escutando esse texto, por favor, considerem a cruz de Cristo, o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e mortificar a sua natureza terrena. Amém? Prosseguindo, seguir a Cristo. Fácil ou difícil seguir a Cristo? Muito difícil. Eu procurei um texto, eu confesso a vocês que eu procurei um texto que conseguisse abarcar, conseguisse sintetizar o pensamento de Cristo. E há muitos textos importantes que eu poderia citar para sintetizar esse pensamento. E eu reservei para o nosso prazer, para a nossa alegria e satisfação, o início do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Deixe-me ler para vocês a partir do versículo 3 até o versículo 11. Isso é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é ser bem-aventurado. Amém? Vocês estão tristes com negar a si mesmo? Estão tristes em tomar a sua própria cruz? E seguir a Cristo, então, nem pensar, né? Seguir a Cristo é ser um bem-aventurado. Diga amém por isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Isto é seguir a Cristo, é ser um bem-aventurado, é ser um pacificador, é ser manso, é ser alguém que tem a justiça divina dentro de si mesmo, é alguém que, mesmo sendo perseguido, injuriado, maltratado, e mentindo com o seu nome, você não vai tirar satisfação, não, mas você vai levar o dano, o dolo e o prejuízo, e ainda mais se for por conta e por causa do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, nos leva consequentemente e finalmente a morrer. Alguém que está nessa situação, que nega a si mesmo, que toma a sua própria cruz, que segue a Cristo desta maneira, ele experimenta o morrer com Cristo. E o grão de trigo ele cai, ele morre, ele perece. E ponto final, né, queridos? João 12, 24, não é isso? O grão de trigo caindo na terra, ele morre. E aí Deus olha lá do céu, Deus fala, coitadinho, que pena, né? Perdeu, morreu, caput. É isso?
Se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, então ele precisa o quê? Morrer. Você quer ser um multiplicador? Quem quer ser um multiplicador? Não é G12 não, irmãos. Ser multiplicador de fé. Quer ser um multiplicador de esperança? Quer ser um multiplicador da mensagem da cruz? Quer ser um multiplicador? Negue a si mesmo. Quer ser um multiplicador? Tome a sua cruz. Quer ser um multiplicador? Siga a Cristo. Quer ser um multiplicador? Morra todos os dias, sendo crucificado em Cristo Jesus e com Cristo Jesus.